Olá pessoal, meu nome é Tássio, eu sou engenheiro civil e trabalho com projetos de arquitetura e engenharia, além de orçamentos e planejamento de obras que são exemplificados e apresentados através de cronogramas físicos financeiros. Bem, há algum tempo eu venho tentando me especializar nessa área, fazendo alguns cursos de MS Project e também procurando comprar livros e fazer cursos, mas até então confesso a dizer que eu não conhecia o certificado PMP. E procurando, buscando novos temas e novos vídeos na internet, no YouTube, eu me deparei com um dos vídeos de Andriele, ao qual ele foi bastante convincente no que diz respeito à necessidade de se certificar e também com relação ao seu curso. Ele vendeu muito bem o produto dele. Além disso, ele me causou um sentimento de união não muito comum na nossa área de engenharia, infelizmente, que é bastante prostituído. Sendo assim, nas minhas atividades profissionais, eu tenho um contato bastante direto com o Excel para poder fazer alguns programas de cálculo e também agilizar a questão de textos. Então, como eu terminei o módulo do Turbo Aprendizagem bastante rápido, eu parti para fazer uma planilha. Alguns outros alunos eles também contribuíram, ficaram planilhas boas e a partir dessa eu tentei melhorar. Mas confesso a dizer que não, aparentemente não se trata de uma planilha simples ou de fácil compreensão. Então, sendo assim, eu vou tentar fazer aqui um pequeno exemplo, tentar ser o mais breve possível, mas tentando mostrar é, todos os resultados e o que vocês poderão estar fazendo para acrescentar e incrementar os seus estudos. Bom, é, eu estou no meu ambiente de trabalho, provavelmente vocês devam estar escutando alguns sons de fundo, tentar não, tentem não se dispersar por eles para que haja um foco no nosso estudo aqui, no aprendizado dessa planilha, tá ok? Bom, de antemão, aproveitei essa parte aqui de um outro colega que fez, para que a gente tenha sempre em mente, eu coloquei uma legenda aqui do que seria mais ou menos dentro da minha forma de estudo, dentro do meu resumo, a forma ao qual eu vou utilizar. O que seria no D1, o sobrevoo, estudo mais revisão. O segundo pode ser através de recuperação ou exercícios. Eu optei por fazer exercícios, né? E tudo isso está mais ou menos explicado aqui dentro dos comentários. Você não precisa clicar, basta passar o mouse em cima que vai aparecer alguma linha de pensamento que eu fiz, mas confesso a dizer que eu não fiz correções ortográficas, afinal era algo para o meu uso e eu estou abrindo para toda a turma, né? Existem algumas coisas aqui, alguns comentários que vão ser bastante úteis para vocês. Mas vamos lá, pessoal. O grande diferencial dessa planilha é o seguinte: é que você vai poder não só é, dizer os horários que vocês vão estudar ou estudaram e através de fazer um planejamento da sua baseline, como também vocês irem para fazer o acompanhamento. O que isso quer dizer? Que vocês vão estar planejando e também vendo o andamento dos estudos. Vocês vão deixar uma base aqui e vai vendo o que está atrasado, o que não está, o que pode ser retificado, mas isso aí vai ficar para cada critério, para o critério de cada um, a critério de cada um. Mas vamos lá. Pessoal, como é que você vai usar essa planilha? Aqui eu dividi os itens, cada item desse aqui, cada tópico, eu coloquei o D1, o D2, o D7 e o D30. No caso aqui o D1 significa dizer que é o dia 1 do primeiro tópico, o dia 1 do segundo tópico e assim sucessivamente. No caso do D30, eu fiz assim. Eu coloquei D30 do tópico 1 N. Então, quando for, à medida que os meses vão passando, você vai colocar 31, 31, 1. Depois de 60 dias, 31, 2. Depois de 90 dias, 31, 3. Tá ok? Vejam vocês aqui que existe uma numeração em zero, a priori,
mas que ela vai modificar à medida que vocês forem incrementando a sua planilha. Veja também que existem algumas cores aqui. Essas cores vão ficar abertas para vocês fazerem a modificação. Basta você vir aqui em página inicial, clicar e escolher uma cor. Vai estar aberto. Nada na planilha aqui vai estar protegido. Vocês vão poder fazer tudo o que quiserem nela, inclusive até melhorá-la, se for o caso, ou aplicá-la para algumas outras coisas. A questão da visão aqui, do campo de visão, é bastante importante no que diz respeito a você ver tudo que está na tela. Então, para que isso aconteça no meu computador, eu coloquei aqui em 75%. De repente, para o seu computador, seja necessário colocar uma metragem diferente ou uma percentagem diferente. E também, no caso aqui, eu simplesmente coloquei algumas fileiras que é o suficiente para você colocar os dias. Na questão dos cálculos, esse aqui vai ser um somatório que vai ser o acúmulo de todos os itens dos itens 1, a gente vai ver daqui a pouco. E à medida que os meses forem passando, vai ser um acúmulo dos meses. Vai ter o individual e vai ter o acúmulo percentual, ok? Então, como é que a gente vai utilizar essa planilha? Bom, digamos que hoje, no dia 14, foi disponibilizado o material do primeiro tópico. Então, o que é que eu vou fazer para agilizar? Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui. Veja que tem 3 campos, que vocês podem estar acrescentando mais 2 opções, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui eu vou dizer que eu vou estudar 3 horas, simplesmente. E vejam que aqui ela já aparece 3 horas no D1. E aqui o somatório de 3 horas. Vou dizer aqui, esse item foi bastante grande, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, estudar mais 3 horas aqui. Então, no D1 vai ter já 6 horas. Digamos que agora aqui eu vou estudar o D2, o dia 2 do primeiro item, né? Então, estudei aqui D2, vou dizer que é 3 horas. Veja aqui que aparece 3, certo? Pessoal, isso aqui vai depender, esse somatório vai depender do que você digitar aqui. Se você digitar alguma coisa, o hífen espaçado, alguma coisa diferente do que seja isso aqui, ela não vai funcionar, porque existem aqui alguns cálculos, né, algumas fórmulas em Excel, que elas só vão funcionar se for digitado dessa maneira. Por isso que eu digo a vocês que seria interessante que vocês dessem Ctrl C e Ctrl V. Só para exemplificar também, aqui tem 6 horas e aqui tem 3. Eu não vou mexer na hora, eu simplesmente vou, em vez de D2 aqui, vou dizer que é mais um dia de D1. Quando eu der um Enter, agora aqui foi para 9 e agora aqui já não tem mais as 3 horas. Tá ok? Então vou vir aqui, vou voltar, vou dar o Ctrl C, D2, tá certo? Então, já que houve aqui a recuperação do dia 1, eu vou começar no mesmo dia aqui o D1 do segundo item já, certo? Aí, pessoal, aqui veja, aqui em cima, que tem o número limpinho. Mas aqui vocês podem estar adicionando os horários para que você depois saiba qual foi o horário que você vem estudando ou que você planeje melhor os horários. Então, como é que você vai fazer isso aqui? Bom, aqui existe aqui um pequeno texto, mais ou menos exemplificando como vocês poderão estar fazendo, mas eu vou fazer aqui um bem rápido. Digamos que você vai começar a estudar de 5 horas da tarde e vai parar apenas 10 horas da noite. Você vai entrar na célula aqui do tempo, vai colocar igual, vai digitar um número negativo de menos e você vai colocar 5 horas. No caso de 5 horas, eu vou colocar 17,00, certo? E agora você vai colocar um mais. Esse mais aqui você vai digitar o horário de 10 horas. Vamos, para ficar melhor,
exemplificada, eu vou dizer que você vai estudar até 10h30. Então vai ser 22,5. Porque no caso aqui, a hora tem apenas 60 minutos. Ela não é uma escala de 1 a 100, uma escala de 1 a 60. Então, 30 minutos representa meio ou meia hora. Então, no caso, fica 22,5. Então, igual menos 5, que no caso é 17 horas, mais 22,5. Que aí, quando você der Enter, vai dar 5 horas e meia de estudo. E veja aqui que ela já aparece aqui, certo? Se você quiser fazer essa modificação, pode vir aqui, não, vou estudar até 21 horas. E aí, a partir desse tópico, você pode agora e já ir copiando para os demais e alterando apenas as horas, né? Aqui vou estudar de 20 horas até as 22 horas. Tá ok? Além disso, você pode aqui estar estudando, pode estar colocando o que você vai estudar naquele dia. Ou você estuda naquele dia, dependendo se for o acompanhamento, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, no caso aqui, vocês vão clicar com o botão direito do mouse e vão colocar aqui inserir comentário, certo? Você pode expandir essa tela aqui. Vou dizer que estudar assuntos referentes ao PM BOK, certo? Quando vocês clicarem fora, talvez eu deixei isso aqui de propósito, ele vai ficar aparecendo e você não quer que isso aconteça porque vai ficar tapando a tela dos outros campos. Então você vai vir aqui com o botão direito do mouse, clica com o botão direito e aqui ocultar comentário. Da próxima vez que você passar simplesmente o mouse em cima, vai estar aqui os assuntos que você quer estudar naquele dia, né? Então aqui, vou colocar aqui, por exemplo, vou inserir um comentário, botão direito, inserir comentário, revisar D1. Botão direito, ocultar comentário, e aí vai ficar já o comentário. E assim vocês vão estar podendo preencher toda a planilha, dando Ctrl+C, Ctrl+V. Quando chegar aqui, por exemplo, no dia 30, o dia 30 seria dia 14 do mês de julho, perdão, do mês de agosto. Mas eu não vou, para que não saia dessa tela por enquanto, eu vou dizer que vai ser no dia 31, né? E aqui, pessoal, só para a gente, aí que aparecer isso aqui. Aqui se eu colocar 6 horas, por exemplo, você vê aqui que não apareceu nada. Por quê? Porque aqui, ó, você vai ter que dizer o N, que aqui no caso é a primeira vez que eu estou estudando. Quando você clicar 1, quando você modificar para 1, então aqui já vai aparecer é, o, as 6 horas. Se for o segundo, também, ó, vai aparecer. Então ele vai somar até o quarto nível. Se você digitar aqui 5, ele já não vai mais funcionar. Tá ok? Porque aumentaria mais os campos de forma. E aí, realmente, apesar de eu ter tido um tempo para poder desenvolver isso, eu também não, eu dispunha de outras atividades, né? Como as profissionais. Então, aqui vai somando, né? Então, do item 1, eu estudei 6 horas, 3 horas e mais 6 horas. Então, até então, eu estudei 15 horas. Planejei estudar 15 horas para isso aqui. E aí a gente vai fazer a questão do acompanhamento. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui. Aqui eu posso ir direto para o mês de agosto, mas eu vou vir aqui primeiro. E para junho no acompanhamento. Perceba que aqui está azul. Quando você clica aqui, ela vai estar vermelha. Já é outro campo aqui embaixo, pessoal. Isso simplesmente é um hiperlink. E aí você pode estar revezando aqui para ir estar comparando. Não precisa levar o mouse para nenhum canto, basta ficar clicando aqui para ir acompanhando a execução, certo? Então aqui realmente eu consegui trabalhar esse aqui, só que eu só consegui estudar 2 horas e meia, né? Esse aqui, aliás, perdão, vou dizer que eu consegui estudar 5 horas aqui. Aqui já não preciso mais estudar mais
o D1, vou para direto o D2. Digo aqui que eu vou estudar aqui 2 horas. E já começo aqui o D2, que estudei 6 horas, por exemplo. Certo? É, então, como eu vou voltar aqui, que a gente não chegou nessa data, eu vou botar um zero aqui, certo? Então aqui estudei 5 horas em D1, 2 horas em D1, 1, D2, 1, estudei 2 horas, e aqui D1, 2, já estudei 6 horas. E a gente pode ir comparando aqui as horas de estudo. Eu planejei estudar 9 horas, até então só estudei 7. Então, e em D, em D2, no caso do item 2, perdão, o D1 do item 2, estudei 4 horas, eu planejei estudar 4 horas, e na verdade eu consegui estender para 6 horas. Pessoal, outra coisa também, você pode aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui nesse item, digamos que esse aqui, eu vou colocar aqui um comentário, inserir um comentário, vou ampliar. Pessoal, dentro do eu digo, não mexa em nada disso aqui, tá? Senão vai desconfigurar toda a planilha. Você aqui, estudo, você pode botar sobrevoo, mais estudo, mais revisão do curso de certificação PMP, certo? Posso diminuir um pouco aqui se quiser. Então, essas primeiras, aqui vem com o botão direito, vou ocultar novamente, ocultar comentário. Só que aqui eu vou estudar, por exemplo, na hora do almoço, eu vou tirar aqui 1 hora e meia para poder estar estudando. Então, digamos que eu almoço até 12h30, eu vou pegar aqui de 12h30 e vou até 2 horas. E aqui eu vou estudar, 2 horas aqui no caso, 14. Eu vou estudar 1 hora e meia. Passo aqui em cima, né? O C, o certificação de Andriele. Digamos que você tem outra fonte de estudo. Eu vou simplesmente copiar, eu vou colar isso aqui, porque se trata da mesma sigla, mesma denominação. Mas aqui agora eu vou editar. Existe criar, existe ocultar e agora tem aqui editar comentário. Ele vai abrir para você, né? E aí você pode simplesmente chegar aqui e colocar Rita, o livro de Rita. Opa. Quando você clicar fora, você já ocultou a primeira vez, ele não vai estar mais precisando fazer a ocultação. Então, pessoal, é mais ou menos isso aí, né? Aqui, simplesmente, se você quiser ir para o mês de agosto, ele vai já para o mês de agosto, né? Aqui já está verde. Isso aqui era, na verdade, eu vou deixar já verde aqui para vocês, né? Vou salvar, vai estar já isso aqui. Aqui você pode ir para um mês anterior, para um mês subsequente, como você pode simplesmente em agosto, agosto acompanhamento. Se você clicar aqui em setembro, você vai para o acompanhamento de setembro. Se clicar aqui, vai para acompanhamento de outubro. Ah, mas eu quero a baseline de julho. Para você não vir aqui ficar voltando, você pode vir aqui no menu principal e aqui, ó, já vai direto para ele, certo? Então, pessoal, é isso aí. É simplesmente uma forma talvez vocês estarem utilizando. Fiquem à vontade para. Eu já deixei os comentários aqui, algo muito simplista o que eu geralmente compreendi sobre o tema. Peço perdão, Adriela, aí, por estar talvez pecando em algum comentário, uma má compreensão do que foi dito, né? Mas fiz o curso bastante rápido, praticamente eu vi todos os vídeos num horário só no mesmo dia, sei que não é o correto, mas estava com tempo, então fiz isso aí para poder tentar desenvolver já alguma coisa. Além disso, pessoal,
Tem a questão também da, das folhas do Cornell Notes, que eu fiz através de um programa de desenho gráfico, que é o AutoCAD. Passei para PDF para vocês, que também vou estar postando aí. Já postei essa planilha eu já havia colocado antes, mas não tinha acabado, ainda não acabei, mas ela já está 100% usual, né? De certa forma, para vocês já vão servir bastante. E também as folhas de Cornell Notes, eu fiz algumas pequenas modificações, dando uma revisada no que foi dito por Andriela. Então é isso aí. Espero que ajudem a vocês, né? E qualquer coisa aí, qualquer dúvida, basta entrar lá no meu perfil ou nos meus comentários, provavelmente vai ter o meu e-mail de contato, tá ok? Então é isso aí e boa sorte para todo mundo.